Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu já estou aqui com o professor Paulo Bacelar, preparado para responder a você, ouvinte internauta, as dúvidas na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes, nossos amados e queridos ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui hoje mais uma vez prontos para responder as perguntas. Será que você está pronto, professor Paulo Bacelar? Porque eu separei 80 mensagens, justamente o número de apoios de frente que eu vou fazer em sua companhia e também do Marcos Furlan. A primeira dúvida é da Mônica, em Guaraciaba do Norte. Tenho 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu pedir a aposentadoria. Precisa ter 62 anos de idade, então faltam 7 anos ainda. Com a reforma da Previdência, as pessoas têm que ter agora, a mulher tem que ter 62 anos de idade e o homem 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Agora, tem as regras de transição para quem tem mais de 30 anos de contribuição, mulher, e 35 anos de contribuição, homem. Aí pode ter uma regra de transição que não precisa da idade, mas, em regra, nesse caso dela específico, ela tem que aguardar 62 anos de idade. E para quem está no campo, com 15 anos de contribuição ou de atividade rural comprovada junto ao INSS, a mulher, aos 55 anos de idade, garante a aposentadoria. Exatamente, não é a contribuição direta, né? A contribuição do segurado especial, do trabalhador rural, do pescador artesanal, até mesmo do índio também, quilombola, também tem direito à aposentadoria do trabalhador rural, que é mais genérico. E essa aposentadoria é os 60 anos de idade para o homem, 55 anos de idade para a mulher, mas não há uma contribuição direta. A contribuição dela é pela atividade, pelo exercício da atividade rural. Então basta que ela comprove 15 anos do exercício da atividade rural, que trabalha na roça com a sua família, e aí ela tem direito a essa aposentadoria também. Ainda na região norte do Ceará, em Sobral, está a Rita, diz que é viúva e quer saber, professor Paulo Bacelar, se ela casar novamente vai perder o benefício. Ela não disse se o benefício é pensão por morte ou algum benefício de assistência social. Se for benefício da assistência social, se ela tiver direito à pensão por morte do marido, esse benefício assistencial é cessado, porque não pode acumular um BPC com a pensão. Mas se for uma outra pensão de um primeiro relacionamento, primeiro marido que faleceu, ela não perde esse benefício se for do INSS, se for do Regime Geral de Previdência Social. Vanessa, em Fortaleza, a minha mãe tem Alzheimer. Eu gostaria de saber se ela tem direito a algum benefício da Previdência Social. Ele pode sim ter uma incapacidade, né, de longo prazo. Então, se a pessoa não tem contribuição, ela pode ter o direito a um BPC, e se ela tiver contribuição, pode ter uma aposentadoria por invalidez. Mais uma dúvida, também em Fortaleza, agora a Maria. Gostaria de saber se tem o que fazer o pagamento da contribuição do INSS, estando recebendo o auxílio-doença. E também, quando estou esperando a renovação do auxílio-doença, tenho que fazer o pagamento da contribuição previdenciária. Olha só, né, professor Paulo Bacelar? Essa questão da espera é difícil dizer, porque ninguém sabe se o benefício vai ser concedido ou não. Eu sempre oriento o seguinte: se a pessoa é facultativa, Luzenor, ela parou de contribuir quando deu entrada no auxílio-doença, ela não deve contribuir mais até ter aquele benefício analisado. Porém, para não perder a condição de segurado, se a perícia médica for marcada para depois de 6 meses, aí ela não deixa de contribuir dentro desse período de 6 meses para ela não perder a qualidade de segurado.
Agora, se ela já está recebendo o benefício, ela não precisa contribuir. Professor Paulo Bacelar, são muitas perguntas, dúvidas dos nossos ouvintes e dizer para você, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, que a linha direta já está aberta. É o 085 99273 4353. Quando eu falo sobre a quantidade de mensagens, professor Paulo Bacelar, eu quero apressá-lo nas respostas, mas claro, nem todas as respostas podem ser dadas de forma acelerada, porque tem detalhes técnicos, pontos que o professor Paulo Bacelar faz questão de listar em relação à legislação para você, ouvinte internauta, ficar melhor contemplada com a orientação e o esclarecimento. Mas vamos caminhando pela chuva e pelo sol. E sob sol, Francisco, em Juazeiro do Norte, estou aposentado abaixo do teto da minha profissão. Devo continuar? Tenho chance de conseguir reajustar o benefício? É aposentado com um valor abaixo do teto à época que estava na ativa. Não, isso não existe mais. A aposentadoria ela é reajustada ano a ano com critérios sobre a inflação e não sobre a profissão que ele tinha antes da aposentadoria. Erenilda, em Aracati. Minha mãe tem 61 anos de idade, começou a pagar o INSS há 2 meses. O moço do INSS disse que daqui a uns 2 anos ela poderia colocar um laudo e tentar se aposentar. Ela tem problemas auditivos bem sérios, teve câncer de mama e gostaria de saber se a informação passada pelo moço do INSS é verdadeira. Se ela poderia mesmo tentar se aposentar por doença com 2 ou 3 anos de contribuição. E se o salário do meu pai, que ela recebe, pode ser inferior nisso também, se o salário do meu pai, que recebe R$ 1.700, pode interferir nisso. Apenas para contextualizar melhor. Deu para entender, né, professor Paulo Bacelar? Não, a questão do salário do pai dela não muda em nada, porque não é um BPC que ela vai pedir, é um auxílio-doença, não tem nenhum problema. Essa informação do servidor também não procede. Não é uma informação correta, porque o auxílio-doença ele precisa ter 12 meses de carência para a pessoa ter direito a um benefício, exceto que seja um câncer, uma doença que está listada na lei que isenta da carência, porque não tem carência para algumas doenças. Ele lista aqui, professor Paulo Bacelar, a Erenilda lista que a mãe teve problema de câncer, né? Mas olha bem. Foi antes do período de contribuição. Pois é, então, se ela já está contribuindo, já com a doença ou com a incapacidade, ela pode contribuir 10 anos, 20 anos que não vai ter direito ao benefício, porque a incapacidade ela vai retroagir a data do período em que ela não estava contribuindo ainda. Então, quando você faz uma perícia médica, o médico vai determinar qual é a data da incapacidade. Nessa data da incapacidade, a pessoa tem que ter 12 contribuições anteriores, em casos de doenças que não tem isenção de carência, que tem a carência, que é obrigada a você ter um número mínimo de contribuições. Se a pessoa tem câncer, ela tem que ter câncer depois que começa a contribuir, não antes. Professor Paulo Bacelar, valeu pela explicação. Erenilda, aí está a informação, a orientação segura para você buscar os direitos da sua mãe na área da Previdência Social. Vamos voltar a Aracati, porque o Marcelo Monteiro mandou a seguinte pergunta. Sou servidor público efetivo? É verdade que quando eu chegar com 55 anos de idade, eu vou me aposentar? Já tenho 27 anos de contribuição e 53 anos de idade. Que história é essa, professor Paulo Bacelar? Quantos 55 anos de idade, ele quer saber, receber uma informação, 27 anos de contribuição. Eu acho difícil essa informação, porque a legislação é do estado do Ceará, É município de Aracati, onde você visitou a Canoa FM, ao lado do Júnior Alegria, tem regime próprio de previdência social. Se for regime próprio de previdência, temos que analisar, ele pode até estar certo, mas tem que analisar a lei do município de Aracati. Se for pela lei geral, ele vai precisar ter 65 anos de idade, com 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no último cargo que ele está ocupando para se aposentar. Para algumas regras de transição, ele pode ter 57 anos de idade, mas precisa ver a lei do município se já fez a reforma de acordo com a reforma do governo federal. Mais uma dúvida agora do Antônio, em Horizonte, terra do jornalista Beto Almeida. O código 1007, posso pagar uma contribuição a cada 6 meses? Ele não. O 1007, você pode pagar uma contribuição a cada 1 ano, porque o 1007 é como contribuinte individual autônomo. Então, o autônomo ele só deixa de ser segurado depois de 1 ano
que para de pagar. Então ele pode ficar pagando uma por ano, não precisa ser uma a cada 6 meses, se a intenção dele é manter a qualidade segurada. Linha direta 085-99273-4353. Miguel, em Uruoca. Minha esposa paga o INSS como contribuinte individual. Plano simplificado, 11% sobre o salário mínimo. Entre 2010 e 2011, ela trabalhou 15 meses na prefeitura, de forma contratada. No CNIS aparece, professor Paulo Bacelar, a remuneração de R$ 225. No caso, meio salário mínimo, ou menos, bem menos do meu salário mínimo. Pergunta é, vai ser preciso a minha esposa fazer a complementação para o salário mínimo desses meses trabalhados junto à prefeitura? Com certeza. Todo período que a pessoa tiver com valor menor do que o salário mínimo depois da reforma da Previdência, como empregado, que é o caso dela, se ela é alguma professora contratada no município, ela está sendo considerada como empregada. Então, ela precisa, se for períodos após novembro de 2019, todo período que for abaixo do mínimo tem que ser complementado. Entre 2010 e 2011, professor Paulo Bacelar. 2010 e 2011, antes da reforma da Previdência, os empregados não precisam complementar. Os salários vão entrar como tempo de contribuição. Mais uma dúvida da Alvanice em Pentecoste. Minha família é composta por 5 pessoas. Tenho um filho que recebe o BPC, porém não recebo Bolsa Família, porque o BPC entra no cálculo da renda e o meu filho tem muitos problemas de saúde. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se tem como entrar com uma ação para que eu continue recebendo Bolsa Família. Sim, infelizmente existe realmente essa ideia, né, do BPC contar como renda per capita para o cálculo do Bolsa Família, e ele pode entrar sim com a ação na Defensoria Pública da União. Professor Paulo Bacelar, tem mais uma pergunta agora. A dúvida é da Fátima Menezes, em Fortaleza. Tenho 57 anos de idade, nunca contribuí para o INSS, sempre trabalhei como doméstica, sem carteira assinada. Eu tenho direito à aposentadoria? Fátima, presta atenção nesta resposta do professor Paulo Bacelar. Você também trabalhadora doméstica, fique atenta a essa orientação. O importante da empregada doméstica é exatamente isso, é a assinatura da carteira de trabalho. Porque assinando a carteira de trabalho, mesmo que o patrão não faça as contribuições devidas, ela tem direito aos benefícios da Previdência, porque a contribuição é a obrigação do patrão, não dela. Então, elas são consideradas presumidamente pagas. No caso dela, como ela não assinou a carteira de trabalho, ela teria que entrar com ação trabalhista para reconhecer o vínculo trabalhista dela de empregada doméstica e poder depois pleitear algum benefício do INSS. Marilene Gonçalves, em Banabuiú. Meu filho tem retardo mental leve. Ele tem direito à aposentadoria? Ele tem 15 anos de idade. Será que podemos pedir algum auxílio? Tenho todos os laudos médicos. Sim, ele pode sim pedir o BPC, mas tem que ver a questão da renda familiar per capita. Tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Você fala em BPC, benefício de prestação continuada, professor Paulo Bacelar, e chega a pergunta do Luiz Magalhães, em Barro, cidade na região do Cariri, por onde o professor Paulo Bacelar já cruzou de moto. Meu tio é especial e recebe um benefício pelo LOAS. Eu sou a curadora dele. Penso em me casar, mas meu namorado é eletricista e ganha 2 salários mínimos. Se a gente se casar, eu vou perder o benefício do meu tio? Um problema. O benefício é do tio dela, não é dela. O tio não faz parte do grupo familiar, mesmo que more no mesmo teto que ela. A renda dela, do marido dela, não vai entrar na renda familiar para o BPC do tio dela. Então, Luiz Magalhães, você pode se casar e ser bem feliz. Maria Aparecida, na cidade de Russas. Mais uma dúvida sobre o BPC. Meu filho recebe BPC e o meu marido quer se aposentar. Se pode ou não o benefício do meu filho ser cortado? Pergunta bem parecida com essa anterior aqui do Luiz Magalhães. Mas ela é o filho da Maria Aparecida recebe BPC e ela vai casar. O marido quer se aposentar. Aí ela quer saber se essa renda do marido vai interferir. Vai interferir, professor Paulo porque Bacelar? Aí é enteado, né? A renda do padrasto também entra no cálculo. Não, ele é o pai. É o pai, exatamente. Entendi. Mesmo que não fosse o pai, o padrasto, entra na renda familiar per capita, sim. Nesse caso, você amplia o esclarecimento. Só que não entra como? Se ele for aposentado
com um salário mínimo e ele tiver 65 anos de idade. Aí essa renda dele não vai entrar no cálculo da renda familiar. Repetindo para Maria Aparecida ficar segura do que ela vai fazer, professor Paulo Bacelar. O filho recebe o BPC. Se o marido da dona Fátima se aposentar com um salário mínimo aos 65 anos de idade, não tem problema. Não tem interferência. Não tem interferência nenhuma. E se a aposentadoria for rural, professor Paulo Bacelar? Aí a lei não previu isso, porque também é um salário mínimo, né? E aí teria que entrar com ação judicial. O que é que nós vamos fazer, professor Paulo Bacelar, em Brasília? Vamos propor que essa regra, que foi através de uma lei também e uma portaria do INSS, excluindo essa renda da pessoa aposentada, do idoso aposentado com 65, também se enquadre como o trabalhador rural também, que para mim foi um erro da legislação não prever esses trabalhadores rurais, porque a idade é menor do que a idade do urbano. Anote aí, professor Paulo Bacelar, porque nós temos muitas informações e propostas para correção na legislação previdenciária e precisamos desde já montar aqui a nossa plataforma de trabalho junto com você, ouvinte internauta. Professor Paulo Bacelar, vamos acelerar o passo porque nós temos muitas perguntas. A dúvida agora é do Antunes Neto em Fortaleza. Um amigo se acidentou de moto em janeiro, trabalhava de carteira assinada e passou por uma cirurgia. Vai ficar uns 75 dias afastado. Ele tem direito de receber pelo menos a primeira quinzena pela empresa? Exatamente. Quando auxílio-doença do empregado, independentemente se é acidente ou não, a empresa paga os primeiros 15 dias e ele solicita o benefício do INSS para receber a partir do 16º dia em diante. Educação previdenciária. A Luana quer saber, em Fortaleza, onde e como consultar o tempo que paguei e quanto tempo tenho que pagar para me aposentar? Tenho 60 anos de idade. No site do INSS existe o CNIS, que é o Cadastro de Contribuições. Lá você vai ver quais foram as contribuições que você pagou, os vínculos que você trabalhou, se estão lá no CNIS. Você pode olhar, verificar com a sua carteira de trabalho, olhar tudo que está no CNIS para saber se o que você contribuiu está lá. Não estando lá em alguma informação, você pode fazer os requerimentos de acerto desses vínculos, de inclusão, de alteração de algum vínculo que esteja errado. Professor Paulo Bacelar, Enéas, em Aratuba, terra agradável, gostosa, um friozinho sensacional. Tenho 49 anos de idade, trabalho em uma empresa de fundição há 29 anos. Será que já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Possivelmente. Se ele tiver já 25 anos de contribuição... 29, mas se ele tiver já com 25 anos de contribuição antes de 2019, que poderia ser, né? 19, mas já são 5 anos, né? 5 anos. Passa rápido o tempo, né? Um dia desse a gente estava falando aqui sobre a reforma da Previdência. Então, se ele já tiver 25 anos de contribuição antes de 2019, com PPP, com a exposição a agente nocivo ruído, ou químico, ou qualquer um que seja, no PPP ele já poderia pedir aposentadoria. Caso não seja assim, ele já teria que ter 60 anos de idade se for implementar os 25 anos depois da emenda constitucional 103 de 2019. E aí teria que ter 60 anos de idade. Então, o Enéas, ao ouvir esta sua resposta, professor Paulo Bacelar, a primeira providência é saber se antes da reforma previdenciária de 2019 ele já tinha 25 anos de contribuição. Como nessa área dele, né? E tem PPP para provar a exposição ao agente nocivo. Dúvidas? Mande o seu recado aqui no 085-99273-4353. Joana Oliveira, em Pacajus. Sou costureira, vou fazer 55 anos de idade e não tenho contribuição. O que eu faço para garantir minha aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, dê um recado redondo para Joana que ela vai gostar muito da informação. 55 anos de idade, professor Paulo Bacelar. Ela precisa ter 62 de idade e 15 de contribuição. Como costureira, ela é autônoma, é contribuinte individual, ela precisa contribuir, pode contribuir no Código Simplificado de 11%, que é o código 1163, e se aposentar aos 62 anos de idade com 15 de contribuição. Mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, se a Joana começar a contribuir hoje, amanhã, ela só vai se aposentar aos 70 anos de idade, porque hoje ela está com 55 anos de idade, ou seja, 15 anos de contribuição. Mas vale a pena, né, professor Paulo Bacelar? Porque você sempre dá uma dica que, nesse caso, as pessoas que deixam para contribuir tarde demais
podem ter a oportunidade, dependendo da renda dentro de casa, de pedir um BPC aos 65 anos de idade e esperar a aposentadoria. Sempre essa é uma dica padrão nossa, né? Ela pediu o BPC aos 65, continuar contribuindo, e aí precisa contribuir no código 1473, Luciano, é importante dizer isso, como facultativo, não pode contribuir como individual, tem que ser como facultativo, e ela completar os 15 anos e aí pedir aposentadoria depois. Tereza, em Ubajara, queria saber, professor Paulo Bacelar, se eu me casar, vou perder a minha pensão por morte? Comecei a receber o benefício em 2008 e continuo recebendo até agora. Aí você vai dizer, professor Paulo Bacelar, Tereza, seja feliz. Seja Ou feliz, não, professor Paulo Bacelar? Case tranquilamente, só quem não pode casar é pensão por morte de ex-servidor do Estado de Ceará, Luciano, porque como eu for advogado, como eu for deputado... Olhe para a mais Assembleia uma Legislativa. proposta aí. Deputado estadual aqui na Leste, vamos propor tirar essa aberração da legislação previdenciária do Estado de Ceará, que é se casar, perder a pensão por morte. Absurdo. Para servidor do Estado do Ceará, mas para o INSS não. Se a pensão por morte é do regime geral de previdência, ela pode casar, ser feliz tranquilamente e não vai ter problema nenhum. Tereza, e nos convida para o casamento, né, Tereza? A gente fica aqui dando as dicas e a gente também fica na expectativa sobre esses convites, né, para comer tapioca, pamonha, canjica. Pedro, em Quixadá, tenho 61 anos de idade e 35 anos de contribuição. Já posso pedir mini aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, 35 anos de contribuição, é E tempo quanto de estrada. de idade? 61 anos de idade. 61 com 35, Dá 96. 96. É homem ou mulher? Homem, Pedro? Precisa ter 101. Então não se aposenta com 35 com essa idade. 35 com 63 anos e meio também aposenta, ele tem 61 anos. Também não vai se aposentar nessa segunda regra de transição. Aí 35, se tem 35 hoje, tinha 30 em 2019. Exato. 5 anos de pedágio. Então 35 mais 5, ele vai se aposentar daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. Aos 66 anos. Aos 66, aí vai ser antes dos 65, então ele se aposenta por idade, 65 anos de idade. A riégua, professor Paulo Bacelar, quer dizer que se o Pedro 65 anos de idade com 40 anos de contribuição, que dá 100% da média de contribuições que ele fez a vida inteira. Mas vamos supor, se o Pedro é contribuinte sobre o salário mínimo, o que adiantou contribuir 40 anos? Verdade. Aí é a tal da reforma da Previdência que incentiva a pessoa a não contribuir o valor maior. Em resumo, Pedro, aos 66 anos de idade, Por isso com eu sou 40 contra a anos de reforma. contribuição, você vai se aposentar. José Mauro, em Pacuti, trabalho de carteira assinada e também sou agricultor. Posso me aposentar como agricultor? Consigo escolher a melhor aposentadoria? Não. Ele é aposentado rural se for exclusivamente rural. Se ele tem uma carteira de trabalho assinada como trabalhador urbano, ele não se aposenta. Agora, Luciano, se ele tiver empregado, carteira assinada, numa atividade rural, por exemplo, se ele for boia fria, ou se for, sei lá, uma atividade rural que tenha um motorista de trator, por exemplo, é uma atividade rural. Então ele é empregado rural e também se aposenta com 60 anos de idade, 15 de contribuição. Mauro Jorge, em Guaraciaba do Norte. Tenho 59 anos de idade, 30 anos e 5 meses de contribuição. Quanto tempo falta para eu solicitar a minha aposentadoria? Também ele vai se aposentar por idade. 65 anos de idade, porque não vai ter os 35 anos. Aqui vai coincidir, né, professor Paulo Bacelar? Os 35 anos de idade então ele vai de se contribuição irão bater com 65 vai se aposentar com anos de idade. 95% da média de contribuições, porque 35 anos já dá isso aí. Linha direta 085 99273 4353. Marcos Furlan, repita comigo, você fica calado sem dar opinião aqui. Diga pelo menos o número da linha direta dos ouvintes da área previdenciária. 859-9273-4353. Repita comigo, professor Paulo Bacelar. Meu Deus, não sabe... 9273-4353. Pescou, mas vale. Alex Nunes, em Fortaleza. Minha mãe faleceu e era aposentada do Estado e ganhava um salário mínimo e meio. Meu pai também é aposentado, mas por tempo de serviço. Queria saber se o valor que o meu pai vai receber será o maior valor ou vai receber um percentual menor em relação à pensão. A aposentadoria é calculada com uma média de 60% da média de todos os tempos contributivos para um período de contribuição de 20 anos. 60% para até 20 anos dá 60% da média. 2% a mais para cada ano que ultrapassa os 20 anos. Se a aposentadoria dele for acumulada com a pensão e os dois benefícios forem
acima do salário mínimo, o maior benefício ele fixa, ele vai ficar assegurado naquele valor maior, e aquele valor do menor benefício, ou seja, a aposentadoria ou a pensão for menor, ele vai ter uma redução por conta da acumulação dos benefícios. Vai ter direito aos 2 benefícios acumulados, mas vai ter o menor benefício vai ser reduzido por um percentual. Professor Paulo Bacelar, dá para falar sobre o percentual ou a memória não o permite até um salário mínimo, por exemplo, um benefício de 3 salários mínimos. Um salário mínimo é fixado, o segundo salário mínimo tem uma redução de 40%, e o terceiro salário mínimo tem uma redução de 60%, entendeu? Então o primeiro vai ser um salário mínimo mais 60% do valor do outro salário mínimo mais 40% do valor do outro salário mínimo. Aí soma os 3 e vai ser o valor da pensão. Alex, a notícia acaba sendo boa, né? Porque o seu pai vai garantir a pensão acumulando com essa aposentadoria dentro dessas regras que o professor Paulo Bacelar acaba de esclarecer. O Arnaldo está em Fortaleza, 28 anos de contribuição, 60 anos de idade. Já posso dar entrada no pedido de aposentadoria? Calma, Arnaldo. 20 anos de contribuição? 28 anos de contribuição, 60 anos de idade. Vai ter também aposentadoria aos 65 anos de idade, regra geral, não tem como correr. Mais uma dúvida, Rita de Cássia em Icapuí. Conhece Icapuí, professor Paulo Bacelar? Adoro Icapuí, ainda não tive lá para tirar foto, mas eu conheço Icapuí muito, porque eu já fiz obra lá, já fiz projeto lá em Icapuí e adoro lá o Festival da Lagosta, que é lá em Icapuí também. Pois me convide no próximo Festival da Lagosta. Chame a Camila também, o Marcos Surlan. A Rita diz o seguinte: sou casado e meu esposo é aposentado pela agricultura. Como eu faço para usar as provas do meu esposo quando for pedir mini aposentadoria? Aí ela pergunta: pode, professor Paulo Bacelar? Sempre trabalhamos juntos na roça. Com certeza. O documento de prova rural de um membro familiar serve para qualquer outro membro familiar. Então, do marido serve para a esposa, serve para os filhos, para a filha pedir um auxílio, um salário maternidade, para o filho pedir um auxílio doença, para aquela família que ainda mora junto, que trabalha junto na agricultura. Raimundo em Camusim, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Pode pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Ainda não, precisa de mais 2 aninhos para completar os 62. Né? Não, professor Paulo Bacelar, 65 anos de idade. 65, então é show de bola. Já pode sim, está na hora, pode requerer o benefício pelo site do INSS, meuinss.gov.br, e vai aposentar se tiver tudo certinho no CNIS, tiver com as contribuições lá, tudo certinho, direitinho, ela pode se aposentar em até horas, na hora depois do requerimento. Ayrton, em Caucaia, o meu pedido de benefício foi negado 3 vezes pela assistente social. O meu benefício, por que está sendo negado, professor Paulo Bacelar? O que eu faço nesse caso? Ele não diz qual é o tipo de benefício, mas pelo jeito é assistência social, o BPC, o auxílio do Bolsa Família. Os benefícios que necessitam da análise da assistente social é o BPC também, e também a aposentadoria da pessoa com deficiência, que não é um BPC, é uma aposentadoria que dá direito a um tempo menor de contribuição e também a idade menor para aposentadorias de pessoas que trabalham, que contribuem com alguma deficiência. Então, caso isso aconteceu, você pode procurar uma pessoa, um especialista, para analisar o caso e recorrer à via judicial ou administrativa do seu indeferimento. Professor Paulo Bacelar, chega a pergunta da Fátima em Caucaia. Minha mãe é costureira e tem 60 anos de idade. Com quantos anos ela pode pedir a aposentadoria? Há poucos minutos você respondeu uma pergunta essa aí, 60 anos. Sobre costureira que tinha 55 anos de idade, nunca tinha contribuído. E nesse caso, se a mãe da Fátima estiver contribuindo, já está com 60 anos de idade, quais são os caminhos da aposentadoria dela? Primeiro ela precisa olhar se está contribuindo ainda. Se não contribuiu, volte a contribuir para poder se aposentar aos 62 anos, se fechar os 15 anos de contribuição. Se falta mais tempo ainda para ter os 15 anos, continue contribuindo imediatamente para não deixar de ser segurada da Previdência e contribua até fechar os 15 anos de contribuição e ter mais de 62 anos de idade. Inês, em Quixeramobim, sou agricultor e tenho 58 anos de idade. Quando posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? E a pergunta mais importante, o que preciso como prova? Precisa ter documentos de prova, pelo menos de 15 anos de atividade rural. Uma semente comprada,
um recibo de algum equipamento que você comprou para sua atividade rural. É muito simples, né, Luciano? Você provar isso é porque as pessoas só deixam para a última hora. E também falha aí nos sindicatos. Aí eu faço sempre uma crítica aos sindicatos que possivelmente não orientam os seus associados para juntar provas durante a vida inteira, não apenas no momento da aposentadoria. Uma certidão de algum órgão público que ela tenha ido e tenha constado a profissão de agricultora, uma simples ficha de registro da escola dos filhos, constando a profissão de agricultora, isso tudo serve como prova. E aí precisa ter 60 anos de idade. O homem, no caso dela, 55, ela já passou dos 55, já poderia pedir aposentadoria juntando essas provas. Além das provas, precisa de uma autodeclaração rural, que é um documento que o INSS exige para a pessoa declarar qual é a terra que trabalha, qual é a quantidade de terra, o que é que planta, se trabalha sozinha ou com a família. É uma autodeclaração rural que substitui aquela antiga declaração do Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais. Ela própria pode fazer essa declaração e juntar junto com as provas no processo administrativo. Josi, em Santa Quitéria, anda inquieta, professor Paulo Bacelar, porque a pergunta estava na gaveta há mais de um mês, mas a dúvida vai ser tirada agora e ela manda o seguinte esclarecimento. Queria que você acompanhasse com atenção, professor Paulo Bacelar. A Josi diz: tenho 56 anos de idade, 12 anos e 11 meses de INSS trabalhando em empresas. Parei de contribuir em 2003. Recebo Bolsa Família. Voltei a contribuir para o INSS pelo baixa renda, como dona de casa. Tenho diabetes. Soube que eu poderia pagar o INSS por 6 meses. Paguei 6 meses como dona de casa, mas não caiu no sistema. Para eu, então, não perder este complemento, professor Paulo Bacelar, e ficar contribuindo como forma facultativa. A minha dúvida é: quando eu terminar de pagar o restante de cada mês, ou a cada mês, vou ficar pagando uma parcela de forma facultativa a cada 6 meses? Isso não vai trazer problemas futuros para a minha aposentadoria? Não, ela não pode ficar pagando uma a cada 6 meses, porque ela ainda não tem 15 anos. Ela diz que tem 13, né? Quase 13 anos. 13 anos. Então não tem 15 anos de contribuição ainda. Primeiro ela fecha os 15 anos de contribuição e aí fica pagando uma a cada 6 meses até completar a idade de 62 anos de idade. Agora, as contribuições da dona de casa de 5% do salário mínimo no código 1929, quem paga nesse código 1929, não pode ter renda no CAD único. Não é que ela não tenha renda, porque ela pode não ter renda nenhuma, mas no CAD único tem uma renda declarada. Que às vezes a própria assistente social do CRAS coloca uma renda no sistema achando que não pode colocar zero, mas ela, para pagar com esse código 1929, a renda dela tem que estar zerada no CAD único. Se não tiver, essas contribuições como dona de casa não vão ser validadas pelo INSS. E aí a pessoa vai estar jogando dinheiro fora e ela vai ter que complementar para 11%. Então a melhor saída é a pessoa pagar no código 1473, que é 11% do salário mínimo. É um valor maior, mas não tem essa burocracia de ter o cadastro do CAD único. Vamos acelerar. Regina, em Cedro, sou empregada doméstica há 12 anos e tenho 59 anos de idade. Quando posso me aposentar? 12 anos de idade ela trabalhou. E 59 anos de idade, 12 anos de empregada doméstica. Se contribuir, né, professor Paulo? Mais 3 anos, ela vai ter 62 e vai ter os 15 anos certinho. Ou seja, Regina, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição comprovada no INSS. Berna, em Missão Velha, tenho 59 anos de idade e sou agricultora. Quando posso me aposentar? Idade já tem suficiente. Idade, falta ter agora as provas de 15 anos de atividade rural. Roberto, em Iguatu, meu irmão tem um filho com autismo e é viúvo. Gostaria de saber se o meu irmão pode receber algum benefício do INSS. Se é viúvo e a esposa trabalhava, a companheira era contribuinte, ele tem direito à pensão, né, professor Paulo Bacelar? Caso contrário... Se ela trabalhava, se ela era segurada da Previdência, ele vai ter direito à pensão por morte da esposa. E no caso, nessa situação que o filho com autismo, professor Paulo Bacelar, pode ter um BPC aqui? Vai ter que analisar se a renda da pensão não vai ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Se for maior do que um salário mínimo e for menor do que 65 anos de idade, a pensão ela vai entrar no cálculo da renda familiar. Rita de Cássia, em Acopiara, tenho TDAH elevado. Gostaria de saber se posso receber algum benefício, pois tenho dificuldade de trabalhar. Tem um laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho.
qualquer doença precisa, para ter direito a benefício, precisa ter um laudo atestando que ela está incapaz de trabalhar. Pode ser sim por TDAH. Vieira, em Pentecoste, tenho 56 anos de idade e 28 anos de contribuição. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Sempre fiz a contribuição de 20% do meu salário. Essa aposentadoria é fixa ou vai reduzir o valor? Vai ser a renda, vai ser a média de todo o tempo contributivo, 60% da média para cada período até 20 anos. A partir de 20 anos de contribuição, 2% a mais para cada ano. Mas qual é a idade dele? Ele tem exatamente, professor Paulo Bacelar, 56 anos de idade. 56. E vai ter que ter os 15 anos, né? No mínimo. Já tem 28. E vai ter que ter a idade mínima, que é de 65 anos de idade. Então, ele só se aposenta com 65 anos de idade, com 28 anos de contribuição, ó, 20, 60%, mais 8, 2% para cada ano, 16. 76% da média. Então, às vezes, não vale a pena contribuir o valor maior, porque vai ser 76% da média e a média pode cair para salário mínimo. Então, a gente tem que fazer cálculo para saber se vale a pena ou não pagar um valor maior do que o salário mínimo. Linha direta 085-99273-4353. Fausto Santos, em Caucaia. Sou aposentado. A minha esposa, não. Quando ela for dar entrada no pedido de aposentadoria, vai prejudicar a minha aposentadoria em alguma coisa, em algum benefício? Vai mexer com o benefício? Ela é aposentada. Ele é aposentado, a esposa não. E ele quer saber se a esposa, ao pedir a aposentadoria, ele vai ter algum prejuízo. Nenhum, né? Aposentado não. Pode haver problema se ele tiver um BPC e ela for maior, a renda dela for maior do que o salário mínimo. Olha a pergunta da Ana Carla em Juazeiro do Norte. Está grávida de gêmeos com 5 meses. Posso dar entrada no salário maternidade? Por ser gêmeos, muda alguma coisa? Não muda nada. O fato gerador do salário maternidade é o parto. É um parto, vai ter 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, é um salário maternidade só. Agora, tem que saber se ela está contribuindo com a Previdência, porque ela tem que ter 10 contribuições mensais antes do parto para pedir o salário maternidade. Silvério, em Caucaia, minha empresa não está contribuindo direitinho todos os meses. Isso vai prejudicar na minha aposentadoria, ou seja, recolhendo para a Previdência? Prejudica porque cada mês que a empresa não recolher, no sistema vai ser considerado o valor de um salário mínimo, na média. Então, ele pode ter uma renda, né, mais baixa, né, menor, porque vai faltar salários para contar essa média. Professor Paulo Bacelar, uma ouvinte de Fortaleza não se identificou e pediu o seguinte esclarecimento. Ela disse: quero me cadastrar para receber o salário maternidade. Como devo fazer? Olha a explicação. Para o salário maternidade, basta fazer o requerimento, não precisa cadastrar. Agora, precisa contribuir com o INSS pelo menos 10 meses antes do parto e aí pedir o salário maternidade após o parto. Raimundo Nonato, no Pecém, que é distrito do município de São Gonçalo do Amarante. Quer dizer, Pecém tem uma parte também em Caucaia. Minha esposa é MEI. Já tem mais de 15 anos de contribuição. Ela deve continuar pagando o INSS, professor Paulo Bacelar? Se ela é MEI é porque trabalha, que exerce atividade remunerada porque tem uma empresa. Então, MEI não é para ter direito à aposentadoria apenas. MEI é para trabalhar, emitir nota fiscal, ter renda, né? Então, o MEI é sério, é coisa séria. Não é somente para contribuir para o INSS porque um valor é menor, que é de 5%. Então, a responsabilidade do MEI é muito grande. Se você já tem os 15 anos, dê baixa na sua empresa, se você não trabalha mais, para não ficar com dívida na Receita Federal. Professor Paulo Bacelar, Maria Chaves está em Quixeramobim. Eu gostaria de saber quais doenças se enquadram na lista para receber algum benefício do INSS. Meu filho tem autismo e eu queria saber se ele tem direito a algum auxílio. Sim, se o espectro autista, né, independentemente do nível, ele tem direito sim ao BPC, que vai analisar a perícia médica com a assistente social e tem também que analisar a questão da renda familiar per capita para saber se tem direito, aquela criança, aquela pessoa tem direito ou não. Agora, não existe uma lista de doenças. Qualquer doença que gere a incapacidade para o trabalho, gera o direito ao auxílio-doença. Flasmar Souza, em Fortaleza. Eu tenho 27 anos e 3 meses de contribuição e gostaria de saber sobre esse pedágio de 100%. Para mim, diz que falta 4 anos. Depois que pagar o pedágio, posso dar entrada na minha aposentadoria? Tenho 55 anos de idade. 27 anos, pensei que era de idade, né? Olha, para ter direito ao pedágio, você tem que ter
analisar o tempo que você tinha em 2019. Então, com 27 anos agora, vamos dizer que você tinha 24. 24 anos de contribuição é muito pouco ainda, porque o pedágio seria do tempo que falta para atingir os 35 de contribuição. Ou seja, ele tem 27 anos de contribuição, 27 faltam 8 anos. 35, 8 anos. Tem que ter o pedágio de 8. Então vai ter que fechar 35 mais 8, que é o pedágio. Aí, nesse Então, caso, já ele se passou da aposenta idade. com 63 anos de idade, porque hoje ele está com 55. 55, aí faltam 10, né? Mas você não acabou de dizer, professor Paulo Bacelar, que ele se aposentaria com 35 anos de contribuição? Não. Faltam 8 anos de contribuição. 35 mais 8 anos, que é o pedágio. 43... Professor Paulo Bacelar, zera a conversa, explica tudo direitinho. O pedágio de 100%... Nesse caso específico do Flansnar Souza, 27 anos de contribuição. 27, eu vou entender, vamos dizer que ele tinha 24 em 19. Certo. Em 2019. 24 para 35 dá quanto? 24, 11. Dá 11 anos. Então é 11 anos de pedágio, muito tempo de pedágio. Certo. Então ele tem que ter fechar os 35 primeiro, para depois fazer o pedágio, que é de 11. Então é 35 mais 11. Então não vai ter tempo, porque vai ser mais do que 65 anos de idade, então ele vai se aposentar apenas com a idade. Ele não atinge a regra de transição do pedágio. Ou seja, professor Paulo Bacelar, ele vai se aposentar mesmo aos 65 anos Aos de idade. 65 anos de idade, porque o pedágio vai passar dos 65 de idade, então ele não precisa esperar tanto tempo. Professor Paulo Bacelar, o Flasmar nos mandou uma mensagem carinhosa dizendo que o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria é o melhor programa de rádio no Brasil para os trabalhadores. Ele nos descobriu na FM 104.3, agradeço desde já o carinho. Aí ele deixou também uma pergunta que somente você, como advogado, vai poder responder. Ele disse: gostaria de saber como faço para participar daquele encontro em que os advogados vão tirar dúvidas. Só assim tirava todas as minhas dúvidas sobre o pedágio de 100%. Qual é o encontro de advogados, Deve professor ser Paulo? de advogado, não Aqui e conheço. acolá você participa de encontros, de reuniões com Não, advogados. ele deve estar falando, Zeno, que é da caravana que você está falando que vai ser o ano que vem. A nossa caravana, Deve ser sobre Flasmar. isso. Flasmar, mas a sua pergunta já foi esclarecida aqui para o professor Paulo Bacelar. Espero que você esteja nos ouvindo e nos acompanhe no dia a dia aqui no Jornal Alerta Geral. Quando tiver porque- a caravana, ele fica sabendo, acompanhando o rádio. Mas desde já ele já vai se preparar, professor Paulo Bacelar, para começar a pensar na aposentadoria lá nos 65 anos de idade. Vai se aposentar com a gente, viu, professor? Viu, Flasmar? Pedro Alberto, em Trairi, tenho 64 anos de idade e coloquei marca-passo. Tenho 14 anos e 5 meses de contribuição. Já posso dar entrada no pedido de aposentadoria? 14 anos... E 5 meses de contribuição. E 64 anos de idade. Não, eu tenho que esperar os 65 e ter 15 anos de contribuição. Mas nesse Mas caso... com o caso de marca-passo, poderia dar entrada ao auxílio doença, mas já está pertinho da aposentadoria, então é melhor ele aguardar a aposentadoria definitiva. O Wallace, em Fortaleza, 58 anos de idade, 35 anos de contribuição. 35 anos de contribuição. 35, mas aí vai somar o tempo da idade. Com 58, não fecha 101 pontos. Dá 93 pontos. Vamos para a segunda regra, 63 anos e meio no mínimo. Não tem 58 anos. Vai para a regra de transição de pedágio. Não tem pedágio ainda porque só fechou 35. Para fechar o pedágio, ele tinha 30 em 2019. Então 30, faltando 5, pedágio de 5. 35 mais 5, 40 anos de contribuição ele se forma. Ele se aposenta. Aí Então, com 63 anos de idade, daqui a 5 anos, né? Fecharia o pedágio. E vai ter quantos anos? vai ter 63 vai ter anos. 63. Então a melhor forma é essa. Porque ele vai se aposentar com menos idade do que os 65 da regra geral. Ou seja, o Wallace... Mas tem que continuar contribuindo até fechar os 40 anos. Mais uma dúvida, Maria em Icó. Meu pai é tutor do BPC da minha mãe porque ela é interditada. Este ano ele pode se aposentar pela agricultura, ele já vai fazer 60 anos de idade. Isso vai prejudicar o benefício da minha mãe? Não prejudica nada, porque o benefício é dela e você vai ter a sua aposentadoria normal. Paulo Guimarães, Cascavel, eu tenho 62 anos de idade, tenho contribuições da Previdência Social por mais de 18 anos. Atualmente sou funcionário público municipal, que é regime próprio há 18 anos. Creio que posso requerer 2 aposentadorias quando completar a idade. Qual delas faço o requerimento primeiro? Do INSS ou pelo regime Previdência Tanto próprio? faz. Se ele não vai usar nenhum período do regime do INSS no regime próprio, ele pode pedir na hora que implementar a primeira
a aposentadoria. Ele já pode pedir logo a aposentadoria do INSS se for implementada antes. Ou seja, professor Paulo Bacelar, ele tem aqui, vamos comparar com uma estrada de pistas paralelas, 18 anos de contribuição para a Previdência Social, regime geral da Previdência Social, e 18 anos para o regime próprio de Previdência Social. Batendo nos 65 anos de idade, agora eu vou bater na porta do INSS e do Capref. Mas olha só que legal. Caprev. Como ele só precisa de 15, ele pode levar 3 anos do INSS para o regime próprio. E aí se aposenta com 65 no INSS, vai antecipar a aposentadoria dele no regime próprio, porque vai somar como Vai derrubar a câmera, professor? Vai somar como tempo de contribuição no regime próprio daqueles 3 anos a mais que ele pagou do INSS. Professor Paulo Bacelar, mas como são 18 anos de um lado, 18 anos do outro lado, então ele não precisa mexer nisso aí, vai esperar apenas os 65 anos de idade. Mas ele pode levar esses 3 anos para o regime próprio, porque aí fica 18 mais 3, já fica 21. O que sobrar de um lado pode... Isso agora pode melhorar tem que ser a aposentadoria. Pode melhorar ou antecipar a aposentadoria. Agora, ele tem que ser feito esse pedido de certidão de tempo de contribuição para levar esses 3 anos para o regime próprio somente antes da aposentadoria dele. Se ele aposentar já com esses 18 anos, aí não pode fazer mais nada. Tem 2 perguntas aqui sem identificação. Meus ouvintes e nossas ouvintes, quando vocês nos mandarem perguntas, digam a cidade que vocês se encontram e também o nome, porque isso é importante para nós. Vamos fazer a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Um ouvinte ou uma ouvinte diz o seguinte, uma ouvinte: como eu faço para contribuir com o INSS? Tenho 38 anos de idade, qual o código que devo pagar como dona de casa? Como dona de casa é o 1929, mas ela tem que ter cadastro único, cadastrado, não pode ter renda nenhuma declarada, nem cadastrada no Cade Único, e tem que ter atualização de 2 em 2 anos desse cadastro. Outra pergunta, sem identificação, de um jovem. Meu pai tem 13 anos de contribuição, faz 65 anos de idade agora, em junho, já comemorando o aniversário. A gente gostaria de saber se ele vai ter que pagar o restante de uma vez só ou vai dar para parcelar os 2 anos restantes. Não, tem que ser pago daqui para frente, porque se perdeu qualidade segurada, não tem como pagar o atrasado. Mais uma dúvida, Cícero em Fortaleza. Eu sou médico em Itapajé, tenho 46 anos de idade e quero começar a contribuir pelo INSS, já que sou autônomo. Quanto tempo eu devo contribuir para receber o teto da Previdência Social? O teto já fica difícil, porque mesmo com 40 anos de contribuição, vai ser 100% da média. Então, para ser o máximo possível, teria que pagar 40 anos no teto para ter 100% do benefício, que não vai ser o teto lá na época. Porque os tetos eles se reajustam, né, nos anos, e ele não chega ao teto daquele ano que ele vai se aposentar. Então é muito difícil a pessoa se aposentar no teto. Mas vale a pena, né, fazer essa contribuição previdenciária. Vale, mas ele tem 46 anos de idade. Mas aí eu sugiro para ele fazer um planejamento previdenciário para ver qual é a melhor forma, o melhor investimento que ele vai ter que fazer daqui para frente para ter o melhor benefício lá na frente. Maria Lima, em Redenção. Tive minha filha há alguns dias e não tenho provas de agricultora no meu nome. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se posso fazer o pedido do auxílio maternidade usando as provas da agricultura do meu pai. Com certeza. Se ela mora com o pai e não tem um outro grupo familiar, por exemplo, se ela é casada, não vai poder usar o período do marido, do pai, porque já faz parte de outro grupo familiar. Mas se ela só teve o filho e continua na casa dos pais, ela pode utilizar a documentação do pai. Mariana, em Apuiarés. Meu esposo tem o laudo comprovado de deficiência. A deficiência dele é auditiva. Ele pode usar as minhas provas de agricultora? Somos casados. Pode. A idade do meu esposo é de 35 anos. Pode sim. Toda a documentação de um membro de um grupo familiar serve para os demais membros do grupo. Quando eu falo em Apuiarés, eu lembro da doutora Raquel, cunhada do professor Paulo Bacelar, a quem eu reafirmo aqui o convite para vir fazer conosco também um programa de educação odontológica, ou seja, de saúde bucal. Prepara aí a garganta, doutora Raquel, porque a senhora vai estar em breve aqui conosco no Jornal Alerta Geral. Lindbergh, em Guaramiranga. Meu pai tem 61 anos de idade, nunca contribuiu. Ele trabalhou na agricultura até os 25 anos de idade. Depois passou a trabalhar como carpinteiro, até hoje por conta própria. Como faz para ele se aposentar nesse caso, professor Paulo Bacelar? Como agricultor, não, porque ele teria que estar trabalhando na agricultura até hoje. Mas ele pode utilizar o período de agricultura, se comprovar, com períodos que ele contribuiu depois para fechar os 15 anos, e ele tem a aposentadoria somente aos 65 anos de idade.
Final do nosso bate-papo aqui, muitas perguntas ficaram sem resposta, mas todas estão guardadas e em breve daremos para você, ouvinte internauta, satisfação sobre as mensagens que você, ouvinte internauta, nos acompanhou, nos encaminhou. Professor Paulo Bacelar, nosso muito obrigado, bom dia, bom final de semana, boas pedaladas pelas estradas do Ceará ou boas aceleradas, claro, dentro do limite de velocidade. Com certeza, Luciano, é sempre motociclismo. Ele representa segurança, com equipamento e também com velocidade. Então, fica sempre a responsabilidade aí para todos que andam de motocicleta pelos estados, pelas rodovias estaduais e federais desse nosso Ceará. Lembrar para você, ouvinte internauta, que a íntegra do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria está no nosso site cearagora.com.br. E a você, o nosso grande abraço e o nosso muito obrigado.